Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox são de domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, visite LibriVox.org. A Cartomante, Machado de Assis. Hamlet observa Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria, ria, os homens são assim, não acreditam em nada. Pois saiba que eu fui e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou, interrompeu Camilo rindo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse, não ria de mim, não ria. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério, fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo, e depois... Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Camilo riu outra vez. Tu crês deveras nessas coisas? Perguntou-lhe. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira nesse mundo. Se ele não acreditava, paciência. Mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova que ela agora estava tranquila e satisfeita. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança, e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices, que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida, e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo. Não possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não formulava a incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros, e foi andando. Separaram-se contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas via-a estremecer e arriscar-se por ele, correr às cartomantes, e por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos, onde morava uma comprovinciana de Rita. Essa desceu pela Rua das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia. Camilo desceu pela da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Vilela, Camilo e Rita. 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta.
abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. É o senhor, exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente era graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos, contava 30 anos. Vilela 29 e Camilo 26. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal, que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. Uniram-se os três. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois, morreu a mãe de Camilo, e nesse desastre que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor, não o soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor de fêmina. Eis o que ele aspirava nela e em volta dela, para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez, e jogavam às noites. Ela mal, ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí as coisas. Agora a ação da pessoa. Os olhos teimosos de Rita, que procuravam muita vez os dele, que os consultavam antes de o fazer ao marido. As mãos frias, as atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente, e de Rita apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis. E foi então que ele pôde ler no próprio coração. Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras vulgares, mas há vulgaridades sublimes, ou pelo menos deleitosas. A velha calessa de praça, em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo, e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura. Mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus escrúpulos. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé, e aí foram ambos, estrada fora, braços dados, pisando folgamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades, quando estavam ausentes um do outro. A confiança e a estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo, e para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se, e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido, para tornar menos dura a leivosia do ato. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu a cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança,
e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas, tão apaixonadas que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita que, por outras palavras mal compostas, formulou esse pensamento. A virtude é preguiçosa e ávara, não gasta tempo nem papel, só interesse é ativo e pródigo. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temia que o anônimo fosse ter com Vilela, e a catástrofe viria então sem remédio. Rita concordou que era possível. Bem, disse ela, eu levo os sobrescritos para comparar a letra com a das cartas que lá aparecerem. Se alguma for igual, guardo-a e rasgo-a. Nenhuma apareceu, mas daí a algum tempo Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro, e sobre isso deliberaram. A opinião dela é que Camilo devia tornar à casa deles, tatear o marido, e pode ser até que lhe ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia. Aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou denúncia, mas valia cautelarem-se, sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram os meios de se corresponderem, em caso de necessidade, e separaram-se com lágrimas. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo esse bilhete de Vilela. Vem já, à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo. Na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório. Por que em casa? Tudo indicava matéria especial, e a letra, fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Vem já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora, repetia ele com os olhos no papel. Imaginariamente, viu a ponta da orelha de um drama. Rita subjugada e lacrimosa. Vilela indignado, pegando da pena e escrevendo o bilhete, certo de que ele acudiria, e esperando-o para matá-lo. Camilo estremeceu, tinha medo. Depois sorriu amarelo, e em todo caso repugnava-lhe a ideia de recuar, e foi andando. De caminho, lembrou-se de ir à casa. Podia achar algum recado de Rita, que lhe explicasse tudo. Não achou nada, nem ninguém. Voltou à rua e a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil. Era natural uma denúncia anônima, até da própria pessoa que o ameaçara antes. Podia ser que Vilela conhecesse agora tudo. A mesma suspensão das suas visitas, sem motivo aparente, apenas como um pretexto fútil, viria confirmar o resto. Camilo ia andando inquieto e nervoso. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas, diante dos olhos, fixas. Ou então, o que era ainda pior, eram-lhe murmuradas ao ouvido, como a própria voz de Vilela. Vem que já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Ditas assim, pela voz do outro, tinha um tom de mistério e ameaça. Vem já, para quê? Era perto de 1h da tarde. A comoção crescia de minuto a minuto. Tanto imaginou o que se iria passar, que chegou a crê-lo e vê-lo. Positivamente tinha medo. Entrou a cogitar em ir armado, considerando que, se nada houvesse, nada pedia, e a precaução era útil. Logo depois rejeitava a ideia, vexado de si mesmo, e seguia, picando o passo, na direção do Largo da Carioca, para entrar num tílburi. Chegou, entrou e mandou seguir a trote largo. Quanto antes melhor, pensou ele. Não posso estar assim. Mas o mesmo trote do cavalo veio agravar-lhe a comoção. O tempo voava, e ele não tardaria a entestar com o perigo. Quase no fim da rua da Guarda Velha, o tílburi teve de parar. A rua estava atravancada com uma carroça que caíra. Camilo, em si mesmo, estimou o obstáculo e esperou. No fim de 5 minutos, reparou que ao lado, à esquerda, ao pé do tílburi,
ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez, e nunca ele desejou tanto crer na lição das cartas. Olhou, viu as janelas fechadas, quando todas as outras estavam abertas, e pejadas de curiosos do incidente da rua. Dir-se-ia a morada do indiferente destino. Camilo reclinou-se no tílburi, para não ver nada. A agitação dele era grande, extraordinária, e do fundo das camadas morais emergiam alguns fantasmas de outro tempo, as velhas crenças, as superstições antigas. O cocheiro propôs-lhe voltar à primeira travessa, e isso por outro caminho. Ele respondeu que não, que esperasse, e inclinava-se para fitar a casa. Depois fez um gesto incrédulo. Era a ideia de ouvir a cartomante, que lhe passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. Desapareceu, reapareceu e tornou a esvair-se no cérebro. Mas daí a pouco moveu outra vez as asas, mais perto, fazendo uns giros concêntricos. Na rua gritavam os homens, safando a carroça. Anda, agora, empurra, vá, vá. Daí a pouco estaria removido o obstáculo. Camilo fechava os olhos, pensava em outras coisas. Mas a voz do marido sussurrava-lhe às orelhas as palavras da carta. Vem já, já. E ele via as contorções do drama e tremia. A casa olhava para ele. As pernas queriam descer e entrar. Camilo achou-se diante de um longo véu opaco. Pensou rapidamente no inexplicável de tantas coisas. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos extraordinários. E a mesma frase do príncipe da Dinamarca reboava ali dentro. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a filosofia. Que perdia ele se... Deu por si na calçada, ao pé da porta. Disse ao cocheiro que esperasse, e rápido enfiou pelo corredor, e subiu a escada. A luz era pouca, os degraus comidos dos pés, o corrimão pegajoso, mas ele não viu nem sentiu nada. Trepou e bateu. Não aparecendo ninguém, teve ideia de descer, mas era tarde. A curiosidade fustigava-lhe o sangue. As fontes latejavam-lhe. Ele tornou a bater uma, duas, três pancadas. Veio uma mulher. Era a cartomante. Camilo disse que ia consultá-la. Ela fê-lo entrar. Dali subiram ao sótão, por uma escada ainda pior que a primeira e mais escura. Em cima havia uma salinha, mal alumiada por uma janela, que dava para o telhado dos fundos. Velhos trastes, paredes sombrias. Um ar de pobreza que antes aumentava do que destruía o prestígio. A cartomante fê-lo sentar diante da mesa, e sentou-se do lado oposto, com as costas para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas, compridas e enxovalhadas. Enquanto as baralhava, rapidamente olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou 3 cartas sobre a mesa e disse-lhe: Vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. E quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma coisa ou não. A mim e a ela, explicou vivamente ele. A cartomante não sorriu. Disse-lhe só que esperasse. Rápido, pegou outra vez das cartas e baralhou-as, com os longos dedos finos, de unhas descuradas. Baralhou-as bem, transpôs os maços 1, 2, 3 vezes. Depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas dizem-me... Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela. Ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita.
Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. A senhora restituiu-me a paz ao espírito, disse ele, estendendo a mão por cima da mesa e apertando a da cartomante. Essa levantou-se, rindo. Vá, disse ela, vá, ragazzo innamorato. E de pé, com o dedo indicador, tocou-lhe na testa. Camilo estremeceu como se fosse a mão da própria Síbila, e levantou-se também. A cartomante foi à cômoda, sobre a qual estava um prato com passas. Tirou um cacho dessas, começou a despencá-las e comê-las, mostrando 2 fileiras de dentes que desmentiam as unhas. Nessa mesma ação comum, a mulher tinha um ar particular. Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagasse, ignorava o preço. Passas custam dinheiro, disse ele afinal, tirando a carteira. Quantas quer mandar buscar? Pergunte ao seu coração, respondeu ela. Camilo tirou uma nota de 10.000 réis e deu-lhe. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual eram 2.000 réis. Vejo bem que o senhor gosta muito dela, e faz bem, ela gosta muito do senhor. Vá, vá tranquilo. Olha, a escada é escura. Põe o chapéu. A cartomante tinha já guardado a nota na algibeira e descia com ele, falando com um leve sotaque. Camilo despediu-se dela embaixo e desceu a escada que levava à rua, enquanto a cartomante, alegre com a paga, tornava acima, cantarolando uma bacarola. Camilo achou o tilbury esperando. A rua estava livre. Entrou e seguiu a trote largo. Tudo lhe parecia agora melhor. As outras coisas traziam outro aspecto. O céu estava límpido e as caras joviais. Chegou a rir dos seus receios, que chamou pueris. Recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é que ele descobrira a ameaça? Advertiu também que eram urgentes e que fizera mal em demorar-se tanto. Podia ser algum negócio grave e gravíssimo. Vamos depressa, repetia ele ao cocheiro. E consigo, para explicar a demora ao amigo, engenhou qualquer coisa. Parece que formou também o plano de aproveitar o incidente para tornar a antiga assiduidade. De volta com os planos, reboavam-lhe nas almas as palavras da cartomante. Em verdade, ela adivinhara o objeto da consulta. O estado dele, a existência de um terceiro. Por que não adivinharia o resto? O presente que se ignora vale o futuro. Eram assim, lentas e contínuas, que as velhas crenças do rapaz iam tornando ao de cima, e o mistério empolgava-o com as unhas de ferro. Às vezes queria rir, e ria de si mesmo, algo vexado. Mas a mulher, as cartas, as palavras secas e afirmativas, a exortação, vá, ragazzo innamorato. E, no fim, ao longe, a barcarola da despedida, lenta e graciosa, tais eram os elementos recentes que formavam com os antigos uma nova e vivaz. A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir. Ao passar pela glória, Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos para fora até onde a água e o céu dão um abraço infinito, e teve assim uma sensação do futuro, longo, interminável. Daí a pouco chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu os 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Desculpa, não pude vir mais cedo. Que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita, morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou-o morto no chão. Fim do conto A Cartomante, de Machado de Assis, gravado por João Paulo de Oliveira, em Taubaté, Brasil, 2007.
Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Casada e Viúva, de Machado de Assis. Capítulo 1. No dia em que José de Menezes recebeu por mulher Eulália Martins, diante do altar-mor da Matriz do Sacramento, na presença das respectivas famílias, aumentou-se com mais um a lista dos casais felizes. Era impossível amar-se mais do que se amavam aqueles dois. Nem me atrevo a descrevê-lo. Imagine-se a fusão de 4 paixões amorosas das que a fábula e a história nos dão conta, e ter-se-á a medida do amor de José de Menezes por Eulália e de Eulália por José de Menezes. As mulheres tinham inveja à mulher feliz, e os homens riam dos sentimentos um tanto piegas do apaixonado marido. Mas os 2 filósofos do amor revelaram à humanidade as suas fraquezas e resolveram protestar contra elas, amando-se ainda mais. Mal contava um mês de casado, sentiu José de Menezes, em seu egoísmo de noivo feliz, que devia fugir à companhia e ao rumor da cidade. Foi procurar uma chácara na Tijuca e lá se encafuou com Eulália. Ali viam correr os dias no mais perfeito descuido, respirando as auras puras da montanha, sem inveja dos maiores potentados da terra. Um ou outro escolhido conseguiu às vezes penetrar no santuário em que os 2 viviam, e de cada vez que de lá saía, vinha com a convicção mais profunda de que a felicidade não podia estar em outra parte senão no amor. Acontecia, pois, que se as mulheres invejavam Eulália e se os homens riam de José de Menezes, as mães previdentes, a espécie santa, no dizer de Émile Augier, nem riam, nem se deixavam dominar pelo 6º pecado mortal. Pediam simplesmente a Deus que lhes deparasse às filhas um marido da estofa e da capacidade de José de Menezes. Mas cumpre dizer, para inspirar amor a maridos tais como José de Menezes, era preciso mulheres tais como Eulália Martins. Eulália, em alma e corpo, era o que há de mais puro, unido ao que há de mais belo. Tanto era um milagre de beleza carnal, como era um prodígio de doçura, de elevação e de sinceridade de sentimentos. E sejamos francos, tanta coisa junta não se encontra a cada passo. Nenhuma nuvem sobreava o céu azul da existência do casal Menezes. Minto, de vez em quando, uma vez por semana apenas, e isso só depois de 5 meses de casado, Eulália derramava algumas lágrimas de impaciência por se demorar mais do que costumava o amante José de Menezes. Mas não passava isso de uma chuva de primavera, que mal assomava o sol à porta, cessava para deixar aparecer as flores do sorriso e a verdura do amor. A explicação do marido já vinha sobreposse, mas ele não deixava de dá-la, apesar dos protestos de Eulália. Era sempre excesso de trabalho que pedia a presença dele na cidade até uma parte da noite. 1 ano e meio viveram assim os 2, ignorados do resto do mundo, ébrios da felicidade e da solidão. A família tinha aumentado com uma filha no fim de 10 meses. Todos que são pais sabem o que é esta felicidade suprema. Aqueles quase enlouqueceram. A criança era um mimo de graça angélica. Menezes via nela o riso de Eulália. Eulália achava que os olhos eram os de Menezes, e neste combate de galanteios passavam as horas e os dias. Ora, uma noite, como o luar estivesse claro e a noite fresquíssima, os 2, marido e mulher, deixaram a casa, onde a pequena ficara adormecida, e foram conversar junto ao portão, sentados em cadeiras de ferro e debaixo de uma viçosa latada, sob tegmina e fage. Meia hora havia que ali estavam, lembrando o passado, saboreando o presente e construindo o futuro, quando parou um carro na estrada. Voltaram os olhos e viram descer 2 pessoas, um homem e uma mulher. Há de ser aqui, disse o homem olhando para a chácara de Menezes. Neste momento, o luar deu em cheio no rosto da mulher. Eulália exclamou: "É Cristiana!" e correu para a recém-chegada. Os 2 novos personagens eram Capitão Nogueira e Cristiana Nogueira, mulher do capitão. O encontro foi o mais cordial do mundo. Nogueira era já amigo de José de Menezes, cujo pai fora colega dele na escola militar, andando ambos a estudar engenharia. Isto quer dizer que Nogueira era já homem dos seus 46 anos.
Cristiana era uma moça de 25 anos, robusta, corada, uma dessas belezas da terra, muito apreciáveis, mesmo para quem goza uma das belezas do céu, como acontecia a José de Menezes. Vinham de Minas, onde se haviam casado. Nogueira, 5 meses antes, saíra para aquela província a serviço do Estado e ali encontrou Cristiana, por quem se apaixonou e a quem soube inspirar uma estima respeitosa. Se eu dissesse amor, mentia, e eu tenho por timbre contar as coisas como as coisas são. Cristiana, órfã de pai e mãe, vivia na companhia de um tio, homem velho e impertinente, achacado de 2 moléstias gravíssimas, um reumatismo crônico e uma saudade do regime colonial. Devo explicar esta última enfermidade. Ele não sentia que o Brasil se tivesse feito independente. Sentia que, fazendo-se independente, não tivesse conservado a forma de governo absoluto. Gorou o ovo, dizia ele, logo depois de adotada a Constituição. E protestando interiormente contra o que se fizera, retirou-se para Minas Gerais, donde nunca mais saiu. A esta ligeira notícia do tio de Cristiana, acrescentarei que era rico como um Potose e avarento como um Harpagão. Entrando na fazenda do tio de Cristiana e sentindo-se influído pela beleza desta, Nogueira aproveitou-se da doença política do fazendeiro para lisonjeá-la como uma das fomentações de louvor do passado e indignação pelo presente. Em um servidor do estado atual das coisas, achou o fazendeiro que era aquilo uma prova de rara independência, e o estratagema do capitão surtiu 2 vantagens. O fazendeiro deu-lhe a sobrinha e mais um bom par de contos de réis. Nogueira, que só visava a primeira, achou-se felicíssimo por ter alcançado ambas. Ora, é certo que, sem as opiniões forjadas no momento pelo capitão, o velho fazendeiro não tiraria à sua fortuna um ceitil que fosse. Quanto a Cristiana, se não sentia pelo capitão um amor igual ou mesmo inferior ao que ele inspirava, votava-lhe uma estima respeitosa. E o hábito, desde Aristóteles todos reconhecem isto, e o hábito, aumentando a estima de Cristiana, dava à vida doméstica do capitão Nogueira uma paz, uma tranquilidade, um gozo brando, digno de tanta inveja como era o amor sempre violento do casal Menezes. Voltando à corte, Cristiana esperava uma vida mais própria aos seus anos de moça do que a passada na fazenda mineira, na companhia fastidiosa do reumático legitimista. Pouco que pudessem alcançar as suas ilusões era já muito em comparação com o passado. Dadas todas estas explicações, continua a minha história. Capítulo 2. Deixo ao espírito do leitor ajuizar como seria o encontro de amigos que não se veem há muito. Cristiana e Eulália tinham muito que contar uma à outra, e em sala à parte, ao pé do berço em que dormia a filha de José de Menezes, deram largas à memória, ao espírito e ao coração. Quanto a Nogueira e José de Menezes, depois de narrada a história do respectivo casamento e suas esperanças de esposos, entraram um na exposição das suas impressões de viagem, o outro na das impressões que deveria ter em uma viagem que projetava. Passaram-se deste modo as horas, até que o chá reuniu a todos 4 à roda da mesa de família. Esquecia-me dizer que Nogueira e Cristiana declararam desde o princípio que, tendo chegado pouco havia, tencionavam demorar-se uns dias em casa de Menezes até que pudessem arranjar na cidade ou nos arrebaldes uma casa conveniente. Menezes e Eulália ouviram isto, pode-se dizer que de coração alegre. Foi decretada a instalação dos 2 viajantes. Tarde se levantaram da mesa, onde o prazer de se verem juntos os prendia insensivelmente. Guardaram muito que ainda havia a dizer para os outros dias e recolheram-se. Conhecia José de Menezes? Perguntou Nogueira a Cristiana ao retirar-se para os seus aposentos. Conhecia da casa de meu pai. Ele ia lá há 8 anos. É uma boa alma. E Eulália? Ambos. É um casal feliz. Como nós, acrescentou Cristiana, abraçando o marido. No dia seguinte foram os 2 maridos para a cidade e ficaram as 2 mulheres entregues aos seus corações. De volta, disse Nogueira ter encontrado casa, mas era preciso arranjá-la, e foi marcado para os arranjos o prazo de 8 dias. Os 6 primeiros dias deste prazo correram na maior alegria, na mais perfeita intimidade. Chegou-se a aventar a ideia de ficarem os 4 habitando juntos. Foi Menezes o autor da ideia,
mas Nogueira alegou ter necessidade de casa própria e especial, visto como esperava alguns parentes do norte. Enfim, no 7º dia, isto é, na véspera de se separarem os 2 casais, estava Cristiana passeando no jardim à tardinha, em companhia de José de Menezes, que lhe dava o braço. Depois de trocarem muitas palavras sobre coisas totalmente indiferentes à nossa história, José de Menezes fixou o olhar na sua interlocutora e aventurou estas palavras. Não tem saudade do passado, Cristiana? A moça estremeceu, abaixou os olhos e não respondeu. José de Menezes insistiu. A resposta de Cristiana foi: não sei, deixe-me. E forcejou por tirar o braço do de José de Menezes, mas este reteve-a. Que susto pueril! Onde quer ir? Meto-lhe medo? Nisto parou ao portão um moleque com 2 cartas para José de Menezes. Os 2 passavam neste momento em frente do portão. O moleque fez a entrega das cartas e retirou-se sem exigir resposta. Menezes fez os seguintes raciocínios. Lê-las imediatamente era dar lugar a que Cristiana se evadisse para o interior da casa. Não sendo as cartas de grande urgência, visto que o portador não exigira resposta, não havia grande necessidade de lê-las imediatamente. Portanto, guardou as cartas cuidadosamente para lê-las depois. E de tudo isto conclui o leitor que Menezes tinha mais necessidade de falar a Cristiana que curiosidade de ler as cartas. Acrescentarei, para não dar aso aos esmerilhadores de inverossimilhanças, que Menezes conhecia muito bem o portador e sabia ou presumia saber de que tratavam as cartas em questão. Guardadas as cartas e sem tirar o braço a Cristiana, Menezes continuou o passeio e a conversação. Cristiana estava confusa e trêmula. Durante alguns passos não trocaram uma palavra. Finalmente, Menezes rompeu o silêncio perguntando a Cristiana: então, que me responde? Nada, murmurou a moça. Nada, exclamou Menezes. Nada. Era então esse o amor que me tinha? Cristiana levantou os olhos espantados para Menezes. Depois, procurando de novo tirar o braço do de Menezes, murmurou: perdão, devo recolher-me. Menezes reteve-a de novo. Ouça-me primeiro, disse. Não lhe quero fazer mal algum. Se não me ama, pode dizê-lo. Não me zangarei. Receberei essa confissão como castigo do passo que dei, casando minha alma que se não achava solteira. Que estranha linguagem é essa? Disse a moça. A que vem essa recordação de uma curta fase da nossa vida, de um puro brinco da adolescência? Fala de coração? Pois como seria? Ah, não me faça crer que um perjúrio... Perjúrio... A moça sorriu-se com desdém. Depois continuou. Perjúrio é isto que faz. Perjúrio é trazer enganada a mais casta e a mais digna das mulheres. A mais digna ouve, mais digna do que eu, que ainda o ouço e lhe respondo. E dizendo isto, Cristiana tentou fugir. Onde vai? Perguntou Menezes. Não vê que está agitada? Poderia fazer nascer suspeitas. Demais, pouco tenho a dizer-lhe. É uma despedida. Nada mais, em nenhuma ocasião, ouvirá de minha boca. Supunha que, através dos tempos e das adversidades, tivesse conservado pura e inteira a lembrança de um passado que nos fez felizes. Vejo que me enganei. Nenhum dos caracteres superiores que eu enxergava em seu coração tinha existência real. Eram simples criações do meu espírito demasiado crédulo. Hoje, que se desfaz o encanto e que eu posso ver toda a enormidade da fraqueza humana, deixe-me dizer-lhe, perdeu um coração e uma existência que não merecia. Saio-me com a honra de um combate em que não havia igualdade de forças. Saio puro, e se no meio do desgosto em que me fica a alma é-me lícito trazê-la à lembrança, será como um sonho esvaecido, sem objeto real na terra. Estas palavras foram ditas em um tom sentimental e como que estudado para a ocasião. Cristiana estava aturdida. Lembrava-se que em vida de seu pai, tinha ela 15 anos, houvera entre ela e José de Menezes um desses namoros de criança, sem consequência, em que o coração empenha-se menos que a fantasia. Com que direito vinha hoje Menezes reivindicar um passado, cuja lembrança, se alguma havia, era indiferente e sem alcance? Estas reflexões pesaram no espírito de Cristiana.
A moça expô-las em algumas palavras cortadas pela agitação em que se achava e pelas interrupções dramáticas de Menezes. Depois, como aparecesse Eulália à porta da casa, a conversa foi interrompida. A presença de Eulália foi um alívio para o espírito de Cristiana. Mal a viu, correu para ela e convidou-a a passear pelo jardim antes que anoitecesse. Se Eulália pudesse nunca suspeitar da fidelidade de seu marido, veria na agitação de Cristiana um motivo para indagações e atribulações. Mas a alma da moça era límpida e confiante, dessa confiança e limpidez que só dá o verdadeiro amor. Deram as duas o braço e dirigiram-se para uma alameda de casuarinas situada na parte oposta àquela em que ficara passeando José de Menezes. Este, perfeitamente senhor de si, continuou a passear como que entregue às suas reflexões. Seus passos, em aparência vagos e distraídos, procuravam a direção da alameda em que andavam as duas. Depois de poucos minutos, encontraram-se como que por acaso. Menezes, que ia de cabeça baixa, simulou um ligeiro espanto e parou. As duas pararam igualmente. Cristiana tinha a cara voltada para o lado. Eulália, com um divino sorriso, perguntou: "Em que pensas, meu amor?" "Em nada." "Não é possível," retorquiu Eulália. "Penso em tudo." "O que é tudo?" "Tudo? É o teu amor." "Deveras?" E voltando-se para Cristiana, Eulália acrescentou: "Olha, Cristiana, já viste um marido assim? É o rei dos maridos. Traz sempre na boca uma palavra amável para sua mulher. É assim que deve ser. Não esqueça nunca estes bons costumes, ouviu?" Estas palavras alegres e descuidadas foram ouvidas distraidamente por Cristiana. Menezes tinha os olhos cravados na pobre moça. "Eulália," disse ele, "parece que Dona Cristiana está triste." Cristiana estremeceu. Eulália voltou-se para a amiga e disse: "Triste? Já assim me pareceu. É verdade, Cristiana? Estarás triste?" "Que ideia! Triste por quê?" "Ora, pela conversa que há pouco tivemos," respondeu Menezes. Cristiana fitou os olhos em Menezes. Não podia compreendê-lo e não adivinhava onde queria ir o marido de Eulália. Menezes, com o maior sangue frio, acudiu à interrogação muda que as duas pareciam fazer. "Eu contei a Dona Cristiana o assunto da única novela que li em minha vida. Era um livro interessantíssimo. O assunto é simples, mas comovente. É uma série de torturas morais, porque passa uma moça a quem esqueceu juramentos feitos na mocidade. Na vida real, este fato é uma coisa mais que comum, mas tratado pelo romancista toma um tal caráter que chega a assustar o espírito mais refratário às impressões. A análise das atribulações da ingrata é feita por mão de mestre. O fim do romance é mais fraco. Há uma situação forçada, uma carta que aparece, umas coisas. Enfim, o melhor é o estudo profundo e demorado da alma da formosa perjura. Dona Cristiana é muito impressível." "Oh, meu Deus!" exclamou Eulália. "Só por isto?" Cristiana estava ofegante. Eulália, assustada por vê-la em tal estado, convidou-a a recolher-se. Menezes apressou-se a dar-lhe o braço e dirigiram-se os três para a casa. Eulália entrou antes dos dois. Antes de pôr o pé no primeiro degrau da escada de pedra que dava acesso à casa, Cristiana disse a Menezes em voz baixa e concentrada: "É um bárbaro!" Entraram todos. Era já noite. Cristiana reparou que a situação era falsa e tratou de desfazer os cuidados, ou porventura as más impressões que tivessem ficado a Eulália depois do desconchavo de Menezes. Foi a ela com um sorriso nos lábios. "Pois deveras," disse ela, "acreditaste que eu ficasse magoada com a história? Foi uma impressão que passou." Eulália não respondeu. Este silêncio não agradou nem a Cristiana nem a Menezes. Menezes contava com a boa-fé de Eulália, única explicação de ter adiantado aquela história tão fora de propósito. Mas o silêncio de Eulália teria a significação que lhe deram os dois? Parecia ter, mas não tinha. Eulália achou estranha a história e a comoção de Cristiana, mas entre todas as explicações que lhe ocorressem, a infidelidade de Menezes seria a última, e ela nem passou da primeira. Sancta Simplicitas. A conversa continuou fria e indiferente até a chegada de Nogueira. Seriam então 9 horas. Serviu-se o chá, depois do que todos se recolheram.
Na manhã seguinte, como disse acima, deviam partir Nogueira e Cristiana. A despedida foi, como é sempre, a despedida de pessoas que se estimam. Cristiana fez os esforços maiores para que no espírito de Eulália não surgisse o menor desgosto. E Eulália, que não usava mal, não cuidou na história da noite anterior. Despediram-se todos, com promessa jurada de se visitarem a miúdo. Capítulo 3. Passaram-se 15 dias depois das cenas que narrei acima. Durante esse tempo, nenhum dos personagens que nos ocupam tiveram ocasião de se falarem. Não obstante, pensavam muito uns nos outros, por saudade sincera, por temor do futuro e por frio cálculo de egoísmo, cada qual pensando segundo os seus sentimentos. Cristiana refletia profundamente sobre a sua situação. A cena do jardim era para ela um prenúncio de infelicidade, cujo alcance não podia avaliar, mas que lhe pareciam inevitáveis. Entretanto, que tinha ela no passado? Um simples amor de criança, desses amores passageiros e sem consequências. Nada dava direito a Menezes para reivindicar juramentos firmados por corações extremamente juvenis, sem consciência da gravidade das coisas. E demais, o casamento de ambos não invalidara esse passado invocado agora? Refletindo deste modo, Cristiana era levada às últimas consequências. Ela estabelecia em seu espírito o seguinte dilema: ou a reivindicação do passado feita por Menezes era sincera, ou não. No primeiro caso, era a paixão concentrada que fazia irrupção no fim de tanto tempo, e Deus sabe onde poderiam ir os seus efeitos. No segundo caso, era simples cálculo de abjeta lascívia. Mas então, se mudar a natureza dos sentimentos do marido de Eulália, não mudava a situação, nem desapareciam as apreensões do futuro. Era preciso ter a alma profundamente mirrada, para iludir daquele modo uma mulher virtuosa, tentando contra a virtude de outra mulher. Em honra de Cristiana, devo acrescentar que os seus temores eram menos por ela que por Eulália. Estando segura de si, o que ela temia era que a felicidade de Eulália se anuviasse, e a pobre moça viesse a perder aquela paz do coração que a fazia invejada de todos. Apreciando estes fatos, à luz da razão prática, se julgarmos legítimos os temores de Cristiana, julgaremos exageradas as proporções que ela dava ao ato de Menezes. O ato de Menezes reduz-se, afinal de contas, a um ato comum, praticado todos os dias, no meio da tolerância geral e até do aplauso de muitos. Certamente que isso não lhe dá virtude, mas tira-lhe o mérito da originalidade. No meio das preocupações de Cristiana, tomara lugar a carta a que Menezes aludira. Que carta seria essa? Alguma dessas confidências que o coração da adolescência facilmente traduz no papel. Mas os termos dela. Em qualquer dos casos do dilema apresentado acima, Menezes podia usar a carta, a que talvez faltasse a data e sobrassem expressões ambíguas para supô-la de feitura recente. Nada disso escapava a Cristiana, e com tudo isso entristecia. Nogueira reparou na mudança que apresentava sua mulher e interrogou-a carinhosamente. Cristiana nada lhe quis confiar, porque uma leve esperança lhe fazia crer às vezes que a consciência de sua honra teria por prêmio a tranquilidade e a felicidade. Mas o marido, não alcançando nada e vendo-a continuar na mesma tristeza, entristecia-se também e desesperava. Que podia desejar Cristiana? Pensava ele. Na incerteza e na angústia da situação, lembrou-se de ter com Eulália, para que esta ou o informasse, ou como mulher, alcançasse de Cristiana o segredo das suas concentradas mágoas. Eulália marcou o dia em que iria à casa de Nogueira, e este saiu da chácara da Tijuca, animado por algumas esperanças. Ora, nesse dia, apresentou-se pela primeira vez em casa de Cristiana o exemplar José de Menezes. Apareceu como a estátua do comendador. A pobre moça, ao vê-lo, ficou aterrada. Estava só, não sabia que dizer, quando à porta da sala assomou a figura mansa e pacífica de Menezes. Nem se levantou, olhou-o fixamente e esperou. Menezes parou à porta e disse com um sorriso nos lábios: "Dá licença?" Depois, sem esperar resposta, dirigiu-se para Cristiana. Estendeu-lhe a mão e recebeu a dela fria e trêmula. Puxou cadeira e sentou-se ao pé dela familiarmente. "Nogueira saiu?" perguntou depois de alguns instantes, descalçando as luvas. "Saiu",
murmurou a moça. Tanto melhor, tenho então tempo para dizer-lhe 2 palavras. A moça fez um esforço e disse: Também eu tenho para dizer-lhe 2 palavras. Ah, sim, ora bem, cabe às damas a precedência, sou todo ouvidos. Possui alguma carta minha? Possuo uma. É um triste documento, porque respondendo a sentimentos de outro tempo, se eram sentimentos dignos deste nome, de nada pode valer hoje. Todavia, desejo possuir esse escrito. Vejo que não tem o hábito de argumentar. Se a carta em questão não vale nada, por que deseja possuí-la? É um capricho. Capricho, se existe algum, é o de tratar por cima do ombro um amor sincero e ardente. Falemos de outra coisa. Não, falemos disto que é essencial. Cristiana levantou-se. Não posso ouvi-lo, disse ela. Menezes segurou-lhe em uma das mãos e procurou retê-la. Houve uma pequena luta. Cristiana ia tocar a campainha que se achava sobre uma mesa, quando Menezes deixou-lhe a mão e levantou-se. Basta, disse ele. Escusa de chamar seus fâmulos. Talvez que ache grande prazer em pô-los na confidência de um amor que não merece. Mas eu é que não me exponho ao ridículo depois de me expor à baixeza. É baixeza, sim. Não devia mendigar para o coração o amor de quem não sabe compreender os grandes sentimentos. Paciência, fique com a sua traição. Eu ficarei com o meu amor, mas procurarei esquecer o objeto dele para lembrar-me da minha dignidade. Depois desta tirada em tom sentimental e lacrimoso, Menezes encostou-se a uma das cadeiras como para não cair. Houve um silêncio entre os 2. Cristiana falou em primeiro lugar. Não tenho direito, nem dever, nem vontade de averiguar a extensão e a sinceridade desse amor. Mas deixe que eu lhe observe. O seu casamento e a felicidade que parece gozar nele protestam contra as alegações de hoje. Menezes levantou a cabeça e disse: Oh, não me exprobre o meu casamento. Que queria que eu fizesse quando uma pobre moça me caiu nos braços, declarando amar-me com delírio? Apoderou-se de mim um sentimento de compaixão. Foi todo o meu crime, mas neste casamento não empenhei tudo. Dei a Eulália o meu nome e a minha proteção. Não lhe dei nem o meu coração, nem o meu amor. Mas essa carta? A carta será para mim uma lembrança, nada mais. Uma espécie de espectro do amor que existiu e que me consolará no meio das minhas angústias. Preciso da carta. Não. Neste momento entrou precipitadamente na sala a mulher de Menezes. Vinha pálida e trêmula. Ao entrar, trazia na mão 2 cartas abertas. Não pôde deixar de dar um grito ao ver a atitude meio suplicante de Cristiana e o olhar terno de Menezes. Deu um grito e caiu sobre o sofá. Cristiana correu para ela. Menezes, lívido como a morte, mas cheio de uma tranquilidade aparente, deu 2 passos e apanhou as cartas que caíram da mão de Eulália. Leu-as rapidamente. Descompuseram-se-lhe as feições. Deixou Cristiana prestar os seus cuidados de mulher a Eulália e foi para a janela. Aí fez em tiras miúdas as 2 cartas e esperou encostado à grade que passasse a crise da sua mulher. Eis aqui o que se passara. Os leitores sabem que era aquele dia destinado à visita de Eulália a Cristiana, visita de que só Nogueira tinha conhecimento. Eulália deixou que Menezes viesse para a cidade e mandou aprontar um carro para ir à casa de Cristiana. Entretanto, assaltou-lhe uma ideia. Se seu marido voltasse para casa antes dela. Não queria causar-lhe impaciências ou cuidados, e arrependia-se de nada lhe ter dito com antecipação. Mas era forçoso partir. Enquanto se vestia, ocorreu-lhe um meio. Deixara escritas 2 linhas a Menezes, dando-lhe parte de que saíra e dizendo-lhe para que fim. Redigiu a cartinha mentalmente e dirigiu-se para o gabinete de Menezes. Sobre a mesa em que Menezes costumava trabalhar não havia papel. Devia haver na gaveta, mas a chave estava seguramente com ele. Ia saindo para ir ver papel à outra parte, quando viu junto da porta uma chave. Era da gaveta. Sem escrúpulo algum, travou da chave, abriu a gaveta e tirou um caderno de papel. Escreveu algumas linhas em uma folha e deixou a folha sobre a mesa debaixo de um pequeno globo de bronze. Guardou o resto do papel e ia fechar a gaveta quando reparou em 2 cartinhas, que entre outras muitas se distinguiam por um sobrescrito de letra trêmula e irregular, de caráter puramente feminino.
Olhou para a porta a ver se alguém espreitava a sua curiosidade e abriu as cartinhas, que aliás já se achavam descoladas. A primeira carta dizia assim: Meu caro Menezes, está tudo acabado. Lúcia contou-me tudo. Adeus, esquece-te de mim. Margarida. A segunda carta era concebida nestes termos: Meu caro Menezes, está tudo acabado. Margarida contou-me tudo. Adeus, esquece-te de mim. Lúcia. Como o leitor adivinha, estas cartas eram as duas que Menezes recebera na tarde em que andou passeando com Cristiana no jardim. Eulália, lendo estas duas cartas, quase teve uma síncope. Pôde conter-se e, aproveitando o carro que a esperava, foi buscar a Cristiana as consolações da amizade e os conselhos da prudência. Entrando em casa de Cristiana, pôde ouvir as últimas palavras do diálogo entre esta e Menezes. Esta nova traição de seu marido quebrara-lhe a alma. O resto desta simples história conta-se em duas palavras. Cristiana conseguira acalmar o espírito de Eulália e inspirar-lhe sentimentos de perdão. Entretanto, contou-lhe tudo o que ocorrera entre ela e Menezes, no presente e no passado. Eulália mostrou a princípio grandes desejos de separar-se de seu marido e ir viver com Cristiana. Mas os conselhos desta, que entre as razões de decoro que apresentou para que Eulália não tornasse pública a história das suas desgraças domésticas, alegou a existência de uma filha do casal que cumpria educar e proteger, esses conselhos desviaram o espírito de Eulália dos seus primeiros projetos e fizeram-na resignada ao suplício. Nogueira quase nada soube das ocorrências que acabo de narrar, mas soube quanto era suficiente para esfriar a amizade que sentia por Menezes. Quanto a este, enfiado ao princípio com o desenlace das coisas, tomou de novo o ar descuidoso e aparentemente singelo com que tratava tudo. Depois de uma mal alinhavada explicação dada à mulher a respeito dos fatos que tão evidentemente o acusavam, começou de novo a tratá-la com as mesmas carícias e cuidados do tempo em que merecia a confiança de Eulália. Nunca mais voltou ao casal Menezes a alegria franca e a plena satisfação dos primeiros dias. Os afagos de Menezes encontravam sua mulher fria e indiferente, e se alguma coisa mudava, era o desprezo íntimo e crescente que Eulália voltava a seu marido. A pobre mãe, viúva da pior viuvez desta vida, que é aquela que anula o casamento conservando o cônjuge, só vivia para sua filha. Dizer como acabaram ou como vão acabando as coisas não entra no plano deste escrito. O desenlace é ainda mais vulgar que o corpo da ação. Quanto ao que há de vulgar em tudo o que acabo de contar, sou eu o primeiro a reconhecê-lo. Mas que querem? Eu não pretendo senão esboçar quadros ou caracteres conforme me ocorrem ou vou encontrando. É isto e nada mais. Fim do conto Casada e Viúva, de Machado de Assis. Gravado por René Ludovico, Recife, Brasil. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Segunda Vida de Machado de Assis. Um senhor Caldas interrompeu a narração do desconhecido. Dá licença? É só um instante. Levantou-se, foi ao interior da casa, chamou o preto velho que o servia e disse-lhe em voz baixa: João, vai ali à estação de Urbanos, fala da minha parte ao comandante e pede-lhe que venha cá com 1 ou 2 homens para livrar-me de um sujeito doido. Anda, vai depressa. E voltando à sala: Pronto, disse ele, podemos continuar. Como ia dizendo a vossa reverendíssima, morri. Morri no dia 20 de março de 1860. Às 5h43 da manhã. Tinha então 68 anos de idade. Minha alma voou pelo espaço até perder a terra de vista, deixando muito abaixo a lua, as estrelas e o sol. Penetrou finalmente num espaço em que não havia mais nada, e era clareado tão somente por uma luz difusa. Continuei a subir, e comecei a ver um pontinho mais luminoso ao longe, muito longe. O ponto cresceu, fez-se sol. Fui por ali dentro sem arder, porque as almas são incombustíveis. A sua pegou fogo alguma vez? Não, senhor.
São incombustíveis. Fui subindo, subindo. Na distância de 40.000 léguas ouvi uma deliciosa música. E logo que cheguei a 5.000 léguas, desci um enxame de almas que me levaram num palanquim feito de éter e plumas. Entrei daí a pouco no novo sol, que é o planeta dos virtuosos da terra. Não sou poeta, monsenhor. Não ouso descrever-lhe as magnificências daquela estância divina. Poeta que fosse, não poderia, usando a linguagem humana, transmitir-lhe a emoção da grandeza, do deslumbramento, da felicidade. Os êxtases, as melodias, os arrojos de luz e cores, uma coisa indefinível, incompreensível só vendo. Lá dentro é que soube que completava mais 1 milheiro de almas. Tal era o motivo das festas extraordinárias que fizeram-me e que duraram 2 séculos, ou, pelas nossas contas, 48 horas. Afinal, concluídas as festas, convidaram-me a tornar à terra para cumprir uma vida nova. Era o privilégio de cada alma que completava o milheiro. Respondi agradecendo e recusando, mas não havia recusar. Era uma lei eterna. A única liberdade que me deram foi a escolha do veículo. Podia nascer príncipe ou condutor de ônibus. Que fazer? Que faria Vossa Reverendíssima no meu lugar? Não posso saber, depende, tem razão. Depende das circunstâncias. Mas imagine que as minhas eram tais que não me davam gosto a tornar cá. Fui vítima da inexperiência, monsenhor. Tive uma velhice ruim por essa razão. Então lembrou-me que sempre ouvira dizer a meu pai e outras pessoas mais velhas quando viam algum rapaz. Quem me dera aquela idade sabendo o que sei hoje. Lembrou-me isto, e declarei que me era indiferente nascer mendigo ou potentado, com a condição de nascer experiente. Não imaginam o riso universal com que me ouviram. Jó, que ali preside a província dos pacientes, disse-me que um tal desejo era um disparate. Mas eu teimei. Teimei e venci. Daí a pouco escorreguei no espaço. Gastei 9 meses a atravessá-lo até cair nos braços de uma ama de leite. E chamei-me José Maria. Vossa Reverendíssima é Romualdo, não? Sim, senhor, Romualdo de Sousa Caldas. Será parente do padre Sousa Caldas? Não, senhor. Bom poeta, o padre Caldas. Poesia é um dom. Eu nunca pude compor uma 10ª. Mas vamos ao que importa. Conto-lhe primeiro o que me sucedeu. Depois lhe direi o que desejo de Vossa Reverendíssima. Entretanto, se me permitisse ir fumando, Monsenhor Caldas fez um gesto de assentimento, sem perder de vista a bengala que José Maria conservava atravessada sobre as pernas. Este preparou vagarosamente um cigarro. Era um homem de 30 e poucos anos, pálido, com um olhar ora mole e apagado, ora inquieto e centelhante. Apareceu ali tinha um padre acabado de almoçar e pediu-lhe uma entrevista para negócio grave e urgente. Monsenhor fê-lo entrar e sentar-se. No fim de 10 minutos viu que estava com um lunático. Perdoava-lhe a incoerência das ideias ou o assombroso das invenções, podia ser até que lhe servissem de estudo. Mas o desconhecido teve um assomo de raiva que meteu medo ao pacato clérigo. Que podiam fazer ele e o preto, ambos velhos, contra qualquer agressão de um homem forte e louco? Enquanto esperava o auxílio policial, Monsenhor Caldas desfazia-se em sorrisos e assentimentos de cabeça. Espantava-se com ele, alegrava-se com ele. Política útil com os loucos, as mulheres e os potentados. José Maria acendeu finalmente o cigarro e continuou. Renasci em 5 de janeiro de 1861. Não lhe digo nada da nova meninice, porque aí a experiência teve só uma forma instintiva. Mamava pouco. Chorava o menos que podia para não apanhar pancada. Comecei a andar tarde por medo de cair, e daí me ficou uma tal ou qual fraqueza nas pernas. Correr e rolar, trepar nas árvores, saltar paredões, trocar murros, coisas tão úteis, nada disso fiz por medo de confusão e sangue. Para falar com franqueza, tive uma infância aborrecida, e a escola não o foi menos. Chamavam-me tolo e moleirão. Realmente eu vivia fugindo de tudo. Creia que durante esse tempo não escorreguei, mas também não corria nunca. Palavra, foi um tempo de aborrecimento. E comparando as cabeças quebradas de outro tempo com o tédio de hoje, antes as cabeças quebradas,
Cresci, fiz-me rapaz. Entrei no período dos amores. Não se assuste. Serei casto como a primeira ceia. Vossa Reverendíssima sabe o que é uma ceia de rapazes e mulheres? Como quer que saiba? Tinha 19 anos, continuou José Maria. E não imagina o espanto dos meus amigos quando me declarei pronto a ir a uma tal ceia. Ninguém esperava tal coisa de um rapaz tão cauteloso, que fugia de tudo, dos sonos atrasados, dos sonos excessivos, de andar sozinho a horas mortas, que vivia, por assim dizer, às apalpadelas. Fui à ceia, era no Jardim Botânico, obra esplêndida. Comidas, vinhos, luzes, flores, alegria dos rapazes, os olhos das damas e, por cima de tudo, um apetite de 20 anos. Há de crer que não comi nada? A lembrança de 3 indigestões apanhadas 40 anos antes da primeira vida fez-me recuar. Menti dizendo que estava indisposto. Uma das damas veio sentar-se à minha direita para curar-me. Outra levantou-se também e veio para a minha esquerda, com o mesmo fim. Você cura de um lado, eu curo do outro, disseram elas. Eram lépidas, frescas, astuciosas, e tinham fama de devorar o coração e a vida dos rapazes. Confesso-lhe que fiquei com medo e retraí-me. Elas fizeram tudo, mas em vão. Vim de lá de manhã, apaixonado por ambas, sem nenhuma delas e caindo de fome. Que lhe parece? Concluiu José Maria, pondo as mãos nos joelhos e arqueando os braços para fora. Com efeito, não lhe digo mais nada. Vossa Reverendíssima adivinhará o resto. A minha segunda vida é assim, uma mocidade expansiva e impetuosa, enfreada por uma experiência virtual e tradicional. Vivo como Eurico atado ao próprio cadáver. Não, a comparação não é boa. Como lhe parece que vivo? Sou pouco imaginoso. Suponho que vive assim como um pássaro batendo as asas e amarrado pelos pés. Justamente, pouco imaginoso. Achou a fórmula, é isso mesmo. Um pássaro, um grande pássaro batendo as asas assim. José Maria ergueu-se agitando os braços à maneira de asas. Ao erguer-se, caiu-lhe a bengala no chão, mas ele não deu por ela. Continuou a agitar os braços, em pé, defronte do padre, e a dizer que era isso mesmo, um pássaro, um grande pássaro. De cada vez que batia os braços nas coxas, levantava os calcanhares, dando ao corpo uma cadência de movimentos, e conservava os pés unidos para mostrar que os tinha amarrados. Monsenhor aprovava de cabeça, ao mesmo tempo afiava as orelhas para ver se ouvia passos na escada. Tudo silêncio. Só lhe chegavam os rumores de fora, carro e carroças que desciam, quitandeiras apregoando legumes e um piano da vizinhança. José Maria sentou-se finalmente depois de apanhar a bengala e continuou nesses termos. Um pássaro, um grande pássaro. Para ver quanto é feliz a comparação, basta a aventura que me traz aqui. Um caso de consciência. Uma paixão, uma mulher, uma viúva, Dona Clemência. Tem 26 anos, uns olhos que não acabam mais. Não digo no tamanho, mas na expressão. E 2 pinceladas de buço que lhe completam a fisionomia. É filha de um professor jubilado. Os vestidos pretos ficam-lhe tão bem que eu às vezes digo-lhe rindo que ela não enviuvou senão para andar de luto. Caçoadas. Conhecemo-nos há 1 ano em casa de um fazendeiro de Cantagalo. Saímos namorados um do outro. Já sei o que me vai perguntar. Por que é que não nos casamos, sendo ambos livres? Sim, senhor. Mas, homem de Deus, é essa justamente a matéria de minha aventura. Somos livres, gostamos um do outro e não nos casamos. Tal é a situação tenebrosa que venho expor a vossa reverendíssima e que a sua teologia, ou o que quer que seja, explicará se puder. Voltamos para a corte namorados. Clemência morava com o velho pai e um irmão empregado no comércio. Relacionei-me com ambos e comecei a frequentar a casa em Mata-Cavalos. Olhos, apertos de mão, palavras soltas, outras ligadas, uma frase, 2 frases. E estávamos amados e confessados. Uma noite,
No patamar da escada trocamos o primeiro beijo. Perdoe estas coisas, monsenhor. Faça de conta que me está ouvindo de confissão. Nem eu lhe digo isto, senão para acrescentar que saí dali tonto, desvairado, com a imagem de Clemência na cabeça e o sabor do beijo na boca. Errei cerca de 2 horas planeando uma vida única. Determinei pedir-lhe a mão no fim da semana e casar daí a 1 mês. Cheguei às derradeiras minúcias, cheguei a redigir e ornar de cabeça as cartas de participação. Entrei em casa depois de meia-noite e toda essa fantasmagoria voou. Voou como as mutações à vista nas antigas peças de teatro. Veja se adivinha como. Não alcanço. Considerei, no momento de despir o colete, que o amor podia acabar depressa. Tem-se visto algumas vezes. Ao descalçar as botas, lembrou-me coisa pior. Podia ficar o fastio. Concluí a toalete de dormir, acendi um cigarro, e reclinado no canapé pensei que o costume e a convivência podia salvar tudo. Mas logo depois adverti que as 2 índoles podiam ser incompatíveis. E que fazer com 2 índoles incompatíveis e inseparáveis? Mas, enfim, dei de barato tudo isso porque a paixão era grande, violenta. Considerei-me casado com uma linda criancinha. 1, 2, 6, 8. Podiam vir 8. Podiam vir 10, algumas aleijadas. Também podia vir uma crise, 2 crises, falta de dinheiro, penúria, doenças. Podia vir alguma dessas afeições espúrias que perturbam a paz doméstica. Considerei tudo e concluí que o melhor era não casar. O que não lhe posso contar é o meu desespero. Faltam-me expressões para lhe pintar o que padeci nessa noite. Deixa-me fumar outro cigarro. Não esperou resposta. Fez o cigarro e acendeu-o. Monsenhor não podia deixar de admirar-lhe a bela cabeça no meio do desalinho próprio do Estado. Ao mesmo tempo notou que ele falava em termos polidos e que, apesar dos rompantes mórbidos, tinha maneiras. Quem diabo podia ser esse homem? José Maria continuou a história, dizendo que deixou de ir à casa da Clemência durante 6 dias. Mas não resistiu às cartas e às lágrimas. No fim de uma semana, correu para lá e confessou-lhe tudo, tudo. Ela ouviu com muito interesse e quis saber o que era preciso para acabar com tantas cismas. Que prova de amor queria que ela lhe desse? A resposta de José Maria foi uma pergunta. Está disposta a fazer-me um grande sacrifício? Disse-lhe eu. Clemência jurou que sim. Pois bem, rompa com tudo, família e sociedade. Venha morar comigo. Casamo-nos depois desse noviciado. Compreendo que vossa reverendíssima regala os olhos. Os delas, então, encheram-se de lágrimas. Mas, apesar de humilhada, aceitou tudo. Vamos, confesse que sou um monstro. Não, senhor. Como não? Sou um monstro. Clemência veio para minha casa e não imagina as festas com que a recebi. Deixo tudo, disse-me ela. Você é para mim o universo. Eu beijei-lhe os pés. Beijei-lhe os tacões dos sapatos. Não imagino o meu contentamento. No dia seguinte recebi uma carta tajada de preto. Era a notícia da morte de um tio meu em Santa Ana do Livramento, deixando-me 20.000 contos. Fiquei fulminado. Entendo, disse a Clemência, você sacrificou tudo porque tinha notícia da herança. Desta vez Clemência não chorou. Pegou em si e saiu. Fui atrás dela envergonhado, pedi-lhe perdão. Ela resistiu. 1 dia, 2 dias, 3 dias, foi tudo vão. Clemência não cedia nada, não falava sequer. Então, declarei-lhe que me mataria. Comprei um revólver, fui ter com ela e apresentei-lo. É este. Monsenhor Caldas empalideceu. José Maria mostrou-lhe o revólver durante alguns segundos. Tornou a metê-lo na algibeira e continuou. Cheguei a dar um tiro. Ela, assustada, desarmou-me e perdoou-me. Ajustamos precipitar o casamento. E, pela minha parte, impus uma condição. Doar os 20.000 contos à Biblioteca Nacional. Clemência atirou-se-me aos braços e aprovou-me com um beijo. Dei os 20.000 contos. Há de ter lido nos jornais. 3 semanas depois casamos.
Vossa Reverendíssima respira como quem chegou ao fim. Qual? Agora é que chegamos ao trágico. O que posso fazer é abreviar umas particularidades e suprimir outras. Restrinjo-me à clemência. Não lhe falo de outras emoções truncadas, que são todas as minhas, abortos de prazer, planos que se esgarçam no ar, nem das ilusões de sala rota, nem do tal pássaro. Plás, plás, plás. E de um salto, José Maria ficou outra vez de pé, agitando os braços e dando ao corpo uma cadência. Monsenhor Caldas começou a suar frio. No fim de alguns segundos, José Maria parou, sentou-se e reatou a narração, agora mais difusa, mais derramada, evidentemente mais delirante. Contava os sustos em que vivia, desgostos e desconfianças. Não podia comer um figo às dentadas como outrora. O receio do bicho diminuía-lhe o sabor. Não cria nas caras alegres da gente que ia pela rua. Preocupações, desejos, ódios, tristezas. Outras coisas iam dissimuladas por umas 3/4 partes delas. Vivia a temer um filho cego ou surdo-mudo, ou tuberculoso, ou assassino, etc. Não conseguia dar um jantar que não ficasse triste logo depois da sopa, pela ideia de que uma palavra sua, um gesto da mulher, qualquer falta de serviço, podia sugerir o epigrama digestivo, na rua, debaixo de um lampião. A experiência dera-lhe o terror de ser empulhada. Confessava ao padre que realmente não tinha até agora lucrado nada, ao contrário, perdera até, porque fora levada ao sangue. Ia contar-lhe o caso do sangue. Na véspera, deitara-se cedo e sonhou. Com quem pensava o padre que ele sonhou? Não atino. Sonhei que o diabo lia-me o evangelho. Chegando ao ponto em que Jesus fala dos lírios do campo, o diabo colheu alguns e demos. Toma, disse-me ele, são os lírios da Escritura. Segundo ouviste, nem Salomão em toda a pompa pôde ombrear com eles. Salomão é a sapiência. Sabes o que são esses lírios, José? São os teus 20 anos. Fitei-os encantado. Eram lindos como não imagina. O diabo pegou deles, cheirou-os e disse-me que os cheirasse também. Não lhe digo nada. No momento de os chegar ao nariz, vi sair de dentro um réptil fedorento e torpe. Dei um grito e arrojei para longe as flores. Então o diabo, escancarando uma formidável gargalhada. José Maria, são os teus 20 anos. José Maria ria solta. Ria de um modo estridente e diabólico. De repente parou. Levantou-se e contou que tão depressa abriu os olhos como viu a mulher diante dele, aflita e desgrenhada. Os olhos de Clemência eram doces, mas ele disse-lhe que os olhos doces também fazem mal. Ela arrojou-se-lhe aos pés. Nesse ponto, a fisionomia de José Maria estava tão transtornada que o padre, também de pé, começou a recuar, trêmulo e pálido. — Não, miserável! Não! Tu não me fugirás! Bradava José Maria, investindo para ele. Tinha os olhos esbugalhados, as têmporas latejantes. O padre ia recuando, recuando. Pela escada acima ouvia-se um rumor de espadas e de pés. Fim do conto A Segunda Vida, de Machado de Assis. Maria Ramos, de Recife. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para saber como ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Um apólogo, de Machado de Assis. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha.
A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixa dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa. Por que coso? Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose senão eu? Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose. Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu. Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você, imperador! Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno indo adiante. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa que tinha modista ao pé de si para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: Então, senhora linha, ainda teme no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo. Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia nada, ia andando. Buraco aberto pela agulha, era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plic-plic-plic-plic da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira que a ajudou a vestir-se levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando, a linha, para mofar da agulha, perguntou-lhe: Ora, agora diga-me quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balé das mucamas? Vamos, diga lá! Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou à pobre agulha: Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela, e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém, onde me espetam, fico. Contei esta história a um professor de melancolia, que me disse abanando a cabeça: Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Fim do conto Um Apólogo, de Machado de Assis. Lido por René Ludovico, Recife, Brasil. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Uns Braços, de Machado de Assis. Inácio estremeceu, ouvindo os gritos do solicitador. Recebeu o prato que este lhe apresentava e tratou de comer, debaixo de uma trovoada de nomes: malandro, cabeça de vento, estúpido, maluco. Onde anda que nunca ouve o que lhe digo? Hei de contar tudo a seu pai, para que ele lhe sacuda a preguiça do corpo com uma boa vara de marmelo ou um pau. Sim, ainda pode apanhar, não pense que não. Estúpido, maluco. Olhe que lá fora é isto mesmo que você vê aqui. Continuou, voltando-se para Dona Severina, senhora que vivia com ele maritalmente há anos.
Confunde-me os papéis todos, erra as casas, vai a um escrivão em vez de ir a outro, troca os advogados, é o diabo, é o tal sono pesado e contínuo. De manhã é o que se vê, primeiro que acorde é preciso quebrar-lhe os ossos. Deixe, amanhã é de acordá-lo a pau de vassoura. Dona Severina tocou-lhe no pé, como pedindo que acabasse. Borges expeitorou ainda alguns impropérios e ficou em paz com Deus e os homens. Não digo que ficou em paz com os meninos, porque o nosso Inácio não era propriamente menino. Tinha 15 anos feitos e bem feitos. Cabeça inculta, mas bela. Olhos de rapaz que sonha, que adivinha, que indaga, que quer saber e não acaba de saber nada. Tudo isso posto sobre um corpo não destituído de graça, ainda que mal vestido. O pai é barbeiro na Cidade Nova e pô-lo de agente, escrevente ou que quer que era, do solicitador Borges, com esperança de vê-lo no fórum, porque lhe parecia que os procuradores de causas ganhavam muito. Passava-se isto na Rua da Lapa, em 1870. Durante alguns minutos não se ouviu mais que o tinir dos talheres e o ruído da mastigação. Borges abarrotava-se de alface e vaca. Interrompia-se para virgular a oração com um golpe de vinho e continuava logo calado. Inácio ia comendo devagarinho, não ousando levantar os olhos do prato, nem para colocá-los onde eles estavam no momento em que o terrível Borges o descompôs. Verdade é que seria agora muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos nos braços de Dona Severina, que se não esquecesse de si e de tudo. Também a culpa era antes de Dona Severina, em trazê-los assim nus, constantemente. Usava mangas curtas em todos os vestidos de casa, meio palmo abaixo do ombro. Dali em diante ficavam-lhe os braços à mostra. Na verdade eram belos e cheios, em harmonia com a dona, que era antes grossa que fina, e não perdiam a cor nem a maciez por viverem ao ar. Mas é justo explicar que ela os não trazia assim por faceira, senão porque já gastara todos os vestidos de mangas compridas. De pé era muito vistosa, andando tinha meneios engraçados. Ele, entretanto, quase só a via à mesa, onde, além dos braços, mal poderia mirar-lhe o busto. Não se pode dizer que era bonita, mas também não era feia. Nenhum adorno. O próprio penteado consta de muito pouco. Alisou os cabelos, apanhou-os, atou-os e fixou-os no alto da cabeça com o pente de tartaruga que a mãe lhe deixou. Ao pescoço um lenço escuro, nas orelhas nada. Tudo isso com 27 anos floridos e sólidos. Acabaram de jantar. Borges, vindo o café, tirou 4 charutos da algibeira, comparou-os, apertou-os entre os dedos, escolheu um e guardou os restantes. Aceso o charuto, fincou os cotovelos na mesa e falou a Dona Severina de 30.000 coisas que não interessavam nada ao nosso Inácio. Mas enquanto falava, não o descompunha, e ele podia devanear à larga. Inácio demorou o café o mais que pôde. Entre um e outro gole, alisava a toalha, arrancava dos dedos pedacinhos de pele imaginários ou passava os olhos pelos quadros da sala de jantar, que eram 2, um São Pedro e um São João, registros trazidos de festas encaixilhados em casa. Vá que disfarçasse com São João, cuja cabeça moça alegra as imaginações católicas, mas com o austero São Pedro era demais. A única defesa do moço Inácio é que ele não via nenhum nem outro. Passava os olhos por ali como por nada. Via só os braços de Dona Severina, ou porque sorrateiramente olhasse para eles, ou porque andasse com eles impressos na memória. — Homem, você não acaba mais? Bradou de repente o solicitador. Não havia remédio. Inácio bebeu a última gota já fria e retirou-se como de costume para o seu quarto nos fundos da casa. Entrando, fez um gesto de zangue e desespero e foi depois encostar-se a uma das 2 janelas que davam para o mar. 5 minutos depois, a vista das águas próximas e das montanhas ao longe, restituiu-lhe o sentimento confuso, vago, inquieto, que lhe doía e fazia bem, alguma coisa que deve sentir a planta quando abotou a primeira flor. Tinha vontade de ir embora e de ficar. Havia 5 semanas que ali morava e a vida era sempre a mesma. Sair de manhã com o Borges, andar por audiências e cartórios, correndo, levando papéis ao selo, ao distribuidor, aos escrivães, aos oficiais de justiça. Voltava à tarde, jantava e recolhia-se ao quarto, até a hora da ceia. Ceava e ia dormir. Borges não lhe dava intimidade na família, que se compunha apenas de Dona Severina. Nem Inácio a via mais de 3 vezes por dia, durante as refeições.
5 semanas de solidão, de trabalho sem gosto, longe da mãe e das irmãs. 5 semanas de silêncio, porque ele só falava uma ou outra vez na rua. Em casa, nada. Deixe estar, pensou ele um dia. Fujo daqui e não volto mais. Não foi. Sentiu-se agarrado e acorrentado pelos braços de Dona Severina. Nunca vira outros tão bonitos e tão frescos. A educação que tivera não lhe permitia encará-los logo abertamente. Parece até que a princípio afastava os olhos vexado. Encarou-os pouco a pouco, ao ver que eles não tinham outras mangas, e assim os foi descobrindo, mirando e amando. No fim de 3 semanas, eram eles, moralmente falando, as suas tendas de repouso. Aguentava toda a trabalheira de fora, toda a melancolia da solidão e do silêncio, toda a grosseria do patrão, pela única paga de ver 3 vezes por dia o famoso par de braços. Naquele dia, enquanto a noite ia caindo e Inácio estirava-se na rede, não tinha ali outra cama, Dona Severina, na sala da frente, recapitulava o episódio do jantar e pela primeira vez desconfiou alguma coisa. Rejeitou a ideia logo. Uma criança. Mas a ideias que são da família das moscas teimosas, por mais que a gente as sacuda, elas tornam e pousam. Criança? Tinha 15 anos, e ela advertiu que entre o nariz e a boca do rapaz havia um princípio de rascunho de buço. Que admira que começasse a amar. E não era ela bonita? Esta outra ideia não foi rejeitada, antes afagada e beijada. E recordou então os modos dele, os esquecimentos, as distrações, e mais um incidente, e mais outro. Tudo eram sintomas, e concluiu que sim. Que é que você tem? Disse-lhe o solicitador, estirado no canapé, ao cabo de alguns minutos de pausa. Não tenho nada. Nada? Parece que cá em casa tudo dormindo. Deixe estar que eu sei de um bom remédio para tirar o sono aos dorminhocos. E foi por ali, no mesmo tom zangado, fuzilando ameaças, mas realmente incapaz de as cumprir, pois era antes grosseiro que mau. Dona Severina interrompia o que era engano, que não estava dormindo, estava pensando na comadre Fortunata. Não a visitavam desde o Natal, porque não iriam lá uma daquelas noites. Borges redarguía que andava cansado, trabalhava como um negro, não estava para visitas de parola, e descompôs a comadre, descompôs o compadre, descompôs o afilhado, que não ia ao colégio com 10 anos. Ele, Borges, com 10 anos já sabia ler, escrever e contar. Não muito bem, é certo, mas sabia. 10 anos. Havia de ter um bonito fim, vadio, e o côvado e meio nas costas. A tarimba que viria ensiná-lo. Dona Severina apaziguava-o com desculpas, a pobreza da comadre, o caiporismo do compadre, e fazia-lhe carinhos, a medo que eles podiam irritá-lo mais. A noite caíra de todo. Ela ouviu o clique do lampião do gás na rua que acabavam de acender, e viu o clarão dele nas janelas da casa fronteira. Borges, cansado do dia, pois era realmente um trabalhador de primeira ordem, foi fechando os olhos e pegando no sono, e deixou-a só na sala às escuras, consigo e com a descoberta que acaba de fazer. Tudo parecia dizer à dama que era verdade, mas essa verdade, desfeita a impressão do assombro, trouxe-lhe uma complicação moral, que ela só conheceu pelos efeitos, não achando meio de discernir o que era. Não podia entender-se nem equilibrar-se. Chegou a pensar em dizer tudo ao solicitador, e ele que mandasse embora o fedelho. Mas que era tudo? Aqui estacou. Realmente não havia mais que suposição, coincidência e possivelmente ilusão. Não, ilusão não era, e logo recolhi os indícios vagos, as atitudes do mocinho, o acanhamento, as distrações, para rejeitar a ideia de estar enganada. Daí a pouco, capciosa natureza, refletindo que seria mal acusá-lo sem fundamento, admitiu que se iludisse, para o único fim de observá-lo melhor e averiguar bem a realidade das coisas. Já nessa noite, Dona Severina mirava por baixo dos olhos os gestos de Inácio. Não chegou a achar nada, porque o tempo do chá era curto e o rapazinho não tirou os olhos da xícara. No dia seguinte pôde observar melhor, e nos outros otimamente. Percebeu que sim, que era amada e temida, amor adolescente e virgem retido pelos liames sociais e por um sentimento de inferioridade que o impedia de reconhecer-se a si mesmo. Dona Severina compreendeu que não havia recear nenhum desacato e concluiu que o melhor era não dizer nada ao solicitador, poupava-lhe um desgosto e outro à pobre criança.
Já se persuadia bem que ele era criança, e assentou de o tratar tão secamente como até ali, ou ainda mais. E assim fez. Inácio começou a sentir que ela fugia com os olhos, ou falava áspero, quase tanto quanto o próprio Borges. De outras vezes é verdade que o tom da voz saía brando e até meigo, muito meigo. Assim como o olhar geralmente esquivo, tanto errava por outras partes que para descansar vinha pousar na cabeça dele, mas tudo isso era curto. Vou-me embora, repetia ele na rua como nos primeiros dias. Chegava a casa e não se ia embora. Os braços de Dona Severina fechavam-lhe um parênteses no meio do longo e fastidioso período da vida que levava, e essa oração intercalada trazia uma ideia original e profunda, inventada pelo céu unicamente para ele. Deixava-se estar e ia andando. Ao final, porém, teve de sair, e para nunca mais. Eis aqui como e por quê. Dona Severina tratava-o desde alguns dias com benignidade. A rudeza da voz parecia acabada, e havia mais do que brandura, havia desvelo e carinho. Um dia recomendava-lhe que não apanhasse ar, outro que não bebesse água fria depois do café quente. Conselhos, lembranças, cuidados de amiga e mãe, que lhe lançaram na alma ainda maior inquietação e confusão. Inácio chegou ao extremo de confiança de rir um dia à mesa, coisa que jamais fizera, e o solicitador não o tratou mal dessa vez, porque era ele que contava um caso engraçado, e ninguém pune ao outro pelo aplauso que recebe. Foi então que Dona Severina viu que a boca do mocinho, graciosa estando calada, não era menos quando ria. A agitação de Inácio ia crescendo, sem que ele pudesse acalmar-se nem entendesse. Não estava bem em parte nenhuma. Acordava de noite pensando em Dona Severina. Na rua trocava de esquinas, errava as portas, muito mais que dantes, e não via mulher ao longe ou ao perto que lhe não trouxesse à memória. Ao entrar no corredor da casa, voltando do trabalho, sentia sempre algum alvoroço. Às vezes grande, quando dava com ela no topo da escada, olhando através das grades de pau da cancela, como tendo acudido a ver quem era. Um domingo, nunca ele esqueceu esse domingo, estava só no quarto, à janela, virado para o mar, que lhe falava a mesma linguagem obscura e nova de Dona Severina. Divertia-se em olhar para as gaivotas que faziam grandes giros no ar, ou pairavam em cima d'água, ou avoaçavam somente. O dia estava lindíssimo. Não era só um domingo cristão, era um imenso domingo universal. Inácio passava-os todos ali no quarto ou à janela, ou relendo um dos 3 folhetos que trouxera consigo, contos de outros tempos, comprados a tostão, debaixo do passadiço do Largo do Paço. Eram 2 horas da tarde. Estava cansado, dormira mal à noite, depois de haver andado muito na véspera. Estirou-se na rede, pegou em um dos folhetos, A Princesa Magalona, e começou a ler. Nunca pôde entender por que é que todas as heroínas dessas velhas histórias tinham a mesma cara e talhe de Dona Severina, mas a verdade é que os tinham. Ao cabo de meia hora deixou cair o folheto e pôs os olhos na parede, donde 5 minutos depois viu sair a dama dos seus cuidados. O natural era que se espantasse, mas não se espantou. Embora com as pálpebras cerradas, viu-a desprender-se de todo, parar, sorrir e andar para a rede. Era ela mesma, eram os seus mesmos braços. É certo, porém, que Dona Severina tanto não podia sair da parede, dado que houvesse ali porta ou rasgão, que estava justamente na sala da frente, ouvindo os passos do solicitador que descia as escadas. Ouviu descer. Foi à janela vê-lo sair e só se recolheu quando ele se perdeu ao longe, no caminho da Rua das Mangueiras. Então entrou e foi sentar-se no canapé. Parecia fora do natural, inquieta, quase maluca. Levantando-se, foi pegar na jarra que estava em cima do aparador e deixou-a no mesmo lugar. Depois, caminhou à porta, deteve-se e voltou, ao que parece sem plano. Sentou-se outra vez, 5 ou 10 minutos. De repente, lembrou-se que Inácio comera pouco ao almoço e tinha o ar abatido, e advertiu que podia estar doente. Podia ser até que estivesse muito mal. Saiu da sala, atravessou rasgadamente o corredor e foi até o quarto do mocinho, cuja porta achou escancarada. Dona Severina parou, espiou, deu com ele na rede dormindo, com o braço para fora e o folheto caído no chão. A cabeça inclinava-se um pouco do lado da porta, deixando ver os olhos fechados, os cabelos revoltos e um grande ar de riso e beatitude. Dona Severina sentiu bater-lhe o coração com veemência e recuou. Sonhara de noite com ele. Pode ser que ele estivesse sonhando com ela. Desde madrugada que a figura do mocinho andava-lhe diante dos olhos, como uma tentação diabólica.
Recuou ainda, depois voltou, olhou 2, 3, 5 minutos ou mais. Parece que o sono dava à adolescência de Inácio uma expressão mais acentuada, quase feminina, quase pueril. Uma criança, disse ela a si mesma naquela língua sem palavras que todos trazemos conosco. E esta ideia bateu-lhe o alvoroço do sangue e dissipou-lhe em parte a turbação dos sentidos. Uma criança. E mirou-o lentamente. Fartou-se de vê-lo com a cabeça inclinada, o braço caído, mas ao mesmo tempo que eu achava criança, achava-o bonito, muito mais bonito que acordado, e uma dessas ideias corrigia ou corrompia a outra. De repente estremeceu e recuou assustada. Ouviram um ruído ao pé, na saleta do engomado. Foi ver. Era um gato que deitara uma tigela ao chão. Voltando devagarinho a espiá-lo, viu que dormia profundamente. Tinha um sono duro a criança. O rumor que a abalara tanto não o fez sequer mudar de posição, e ela continuou a vê-lo dormir e talvez sonhar. Que não possamos ver os sonhos uns dos outros. Dona Severina ter-se-ia visto a si mesma na imaginação do rapaz. Ter-se-ia visto diante da rede, risonha e parada, depois inclinar-se, pegar-lhes nas mãos, levá-las ao peito, cruzando ali os braços, os famosos braços. Inácio, namorado deles, ainda assim ouvia as palavras dela, que eram lindas, cálidas, principalmente novas, ou pelo menos pertenciam a algum idioma que ele não conhecia, posto que o entendesse. 2, 3 e 4 vezes a figura esvaía-se para tornar logo, vindo do mar ou de outra parte entre gaivotas ou atravessando o corredor, com toda a graça robusta de que era capaz. E tornando, inclinava-se, pegava-lhe outra vez nas mãos e cruzava ao peito os braços, até que, inclinando-se ainda mais, muito mais, abrochou os lábios e deixou-lhe um beijo na boca. Aqui, o sonho coincidiu com a realidade e as mesmas bocas uniram-se na imaginação e fora dela. A diferença é que a visão não recuou, e a pessoa real tão depressa cumprira o gesto como fugiu até a porta, vexada e medrosa. Dali passou à sala da frente, aturdida do que fizera, sem olhar fixamente para nada. Afiava o ouvido e ia até o fim do corredor a ver se escutava algum rumor que lhe dissesse que ele acordara, e só depois de muito tempo é que o medo foi passando. Na verdade, a criança tinha um sono duro, nada lhe abria os olhos, nem os fracassos contíguos, nem os beijos de verdade. Mas se o medo foi passando, o vexame ficou e cresceu. Dona Severina não acabava de crer que fizesse aquilo. Parece que embrulhara os seus desejos na ideia de que era uma criança namorada que ali estava, sem consciência nem imputação. E meia mãe, meia amiga, inclinara-se e beijaram-o. Fosse como fosse, estava confusa, irritada, aborrecida, mal consigo e mal com ele. O medo de que ele podia estar fingindo que dormia apontou-lhe na alma e deu-lhe um calafrio. Mas a verdade é que dormiu ainda muito e só acordou para jantar. Sentou-se à mesa lépido. Conquanto achasse Dona Severina calada e severa e o solicitador tão ríspido como nos outros dias, nem a rispidez de um, nem a severidade da outra podiam dissipar-lhe a visão graciosa que ainda trazia consigo, ou amortecer-lhe a sensação do beijo. Não reparou que Dona Severina tinha um xale que lhe cobria os braços. Reparou depois na segunda-feira e na terça-feira também, e até sábado, que foi o dia em que Borges mandou dizer ao pai que não podia ficar com ele. E não fez zangado, porque o tratou relativamente bem e ainda lhe disse a saída. Quando precisar de mim para alguma coisa, procure-me. Sim, senhor. A Dona Severina está lá no quarto, com muita dor de cabeça. Vem amanhã ou depois despedir-se dela. Inácio saiu sem entender nada. Não entendia a despedida, nem a completa mudança de Dona Severina em relação a ele, nem o xale, nem nada. Estava tão bem, falava-lhe com tanta amizade, como é que de repente... Tanto pensou que acabou supondo de sua parte algum olhar indiscreto, alguma distração que a ofendera. Não era outra coisa, e daqui a cara fechada e o xale que cobria os braços tão bonitos. Não importa, levava consigo o sabor do sonho, e através dos anos, por meio de outros amores, mais efetivos e longos, nenhuma sensação achou nunca igual a daquele domingo, na Rua da Lapa, quando ele tinha 15 anos. Ele mesmo exclama às vezes, sem saber que se engana. E foi um sonho, um simples sonho. Fim do conto Uns Braços, de Machado de Assis, gravado por René Ludovico, Recife, Brasil.